Olá pessoal, tudo bem? Nem piscamos e o ano já está na metade, né? Hoje eu tô aqui para trazer um balanço do que já rolou nesses 6 meses de 2022 e ao lado do time de correspondentes iam projetar os desafios até o fim do ano. Mas antes de começar, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Ion. Além, é claro, de baixar o nosso app para investir com facilidade e saber todas as notícias do mundo dos investimentos. Vamos nessa? O ano começou com grandes desafios para a economia brasileira. O principal deles foi a inflação. O IPCA acumulado em 2021 foi de 10,1%, bem acima da meta de 3,7%. O número ainda era reflexo da pandemia vivida durante todo o ano e teve como principais vilões os grupos de energia elétrica, alimentos e combustíveis. E apesar da elevação de 7,25 pontos percentuais na Selic em 2021, a inflação indicava que novas altas seriam necessárias ao longo do semestre. Fevereiro começou e, com ele, veio a primeira reunião do Copom no ano. De olho na inflação, o Banco Central precisou reagir e aumentou a Selic em 1,5 ponto percentual, ficando em 10,75% ao ano. Era dado, assim, mais um passo na escalada iniciada em março de 2021, quando a taxa ainda estava em 2%. Mas o mês de fevereiro foi marcado mesmo por uma notícia que ninguém gostaria de acompanhar. No dia 24, tropas russas avançaram até as fronteiras com a Ucrânia e deram início a uma temida guerra que, até o momento dessa gravação, segue sem indícios de encerramento. Com o conflito, além da questão humanitária, aumentaram também as preocupações com a situação energética de diversos países, seja ela falta de combustíveis ou pelo consequente aumento de preços. As commodities agrícolas também sofreram fortes oscilações em seus preços, reforçando a pressão inflacionária no mundo todo. Ucrânia e Rússia são dois dos maiores produtores mundiais de itens como petróleo, trigo, milho e fertilizantes. O aumento desses preços provocou um efeito cascata em toda a economia global. E a Bolsa? Como ficou, Perina? Oi, Gabi! Tudo bem? A Bolsa Brasileira se aproveitou dessa alta nos preços em fevereiro e teve bons resultados no período. O desempenho foi semelhante em outros países da América Latina, como o Chile, por exemplo. Esse movimento se seguiu em março. O mercado se manteve otimista por aqui, com a entrada de capital estrangeiro em busca de um porto seguro entre os mercados emergentes. A Bolsa Brasileira colheu bons resultados e superou os 120 mil pontos, pico desse primeiro semestre. Mas o terceiro mês do ano teve outros destaques. Não é mesmo, Sinara? Isso mesmo, Fábio. A gasolina e o óleo diesel tiveram o primeiro grande reajuste do ano, uma medida que culminou com a mudança na presidência da Petrobras. No cenário internacional, parecia que a guerra entre Rússia e Ucrânia chegaria ao fim. Seguidas reuniões foram conduzidas pela Turquia, mas nenhum lado aceitou as condições impostas e as conversas foram encerradas. Após 2 anos de pandemia, os efeitos da vacinação em massa foram mais sentidos a partir de abril. Aqui no Brasil, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório em locais abertos e aumentou a sensação de normalidade, com o setor de serviços se beneficiando bastante da volta da população aos eventos presenciais. Por outro lado, o IPCA acelerou. Em abril, atingimos o pico de 12,1%, maior taxa acumulada desde outubro de 2003 e com a maior variação para o mês desde 96. No cenário exterior, as pressões inflacionárias ganharam força. Bancos centrais ao redor do mundo tentaram dar resposta à instabilidade econômica e o Banco Mundial reduziu a sua previsão de crescimento global para 3,2% no ano. O dólar seguiu a tendência de baixa e atingiu o menor valor de 2 anos, chegando a R$ 4,60. Por aqui, o mercado seguiu o bom humor de março, mas aos poucos foi perdendo o fôlego. Entramos em maio, mês que a Bolsa de Valores teve um bom desempenho e fechou em alta de 3,2%. Já nos Estados Unidos, após seguidas indicações, o Fed elevou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual e informou que não ia parar no intervalo de 0,75% a 1% ao ano. Essa decisão marcou o início de um processo de aversão a risco e, consequentemente, queda nas bolsas de todo o mundo. O tema combustíveis novamente esteve em alta por aqui,
com outra troca no comando da Petrobras. Maio também foi um mês de definições políticas. As pré-candidaturas, assim como as federações partidárias, foram lançadas já de olho nas eleições para presidente, governadores, senadores e deputados. Entramos em junho com a divulgação dos dados do PIB para o primeiro trimestre. Houve um avanço bastante robusto, de 1%, puxado principalmente pelo setor de serviços, que demonstrou forte recuperação. O mês foi marcado ainda pelo fim do processo de privatização da Eletrobras, com valor levantado superior a 29 bilhões de reais. Mas nem tudo foram notícias boas. Junho teve um novo reajuste nos preços dos combustíveis. Em meio à pressão política, as ações da Petrobras tiveram uma queda de mais de 7% no dia do anúncio e a bolsa recuou para abaixo dos 100 mil pontos. As expectativas levantadas no mês anterior se confirmaram em junho. Na super quarta do dia 15, tivemos novas altas nas taxas de juros, que lá nos Estados Unidos a elevação foi de 0,75, o maior aumento desde 94, ao intervalo de 1,5 a 1,75. Aqui no Brasil, o cupom anunciou a 11ª elevação consecutiva da Selic, que fechou o semestre em 13,25 ao ano. A dúvida sobre quanto tempo e como será feito o aumento de juros nos Estados Unidos trouxe muitas incertezas e apreensão aos mercados de ações. E o resultado disso é que os principais índices globais negociam abaixo da sua média móvel de 200 períodos. Lembrando que negociar abaixo dessa média é uma sinalização de cautela por parte dos investidores. Até a gravação desse vídeo, o Ibovespa acumula uma baixa de 5% ao ano, mas ainda menos que os principais mercados internacionais. Nos Estados Unidos, o índice S&P caiu 19% e o Nasdaq teve uma queda de 27,4%. Se o tema é inflação, uma das preocupações do investidor no mercado doméstico é sobre como será o consumo das famílias. E um dos setores mais afetados na Bolsa Brasileira foi justamente o setor de consumo, cujo índice da B3 caiu 22%, precificando o desafio dessas empresas com relação à inflação. Agora que a gente viu um resumo do que rolou no primeiro semestre de 2022, a pergunta que todo mundo faz é o que vem pela frente. O segundo semestre tem vários desafios, mas a grande preocupação segue na inflação. A expectativa é que a alta dos preços perca força nos próximos meses. Em torno dessa projeção existe uma incerteza maior do que de costume, e isso acontece porque, entre outras coisas, a inflação lá na frente vai depender das medidas que o governo e o Congresso estão fazendo para tentar reduzir impostos e conter certos preços. A taxa Selic ainda deve subir mais um pouco e depois fazer um platô em 13,75% ao ano. A inflação também é motivo de preocupação no exterior e vai ser importante ficar de olho em como os bancos centrais reagem a essa pressão. Em especial, é bom acompanhar o que acontece nos Estados Unidos, onde a alta das taxas de juros acaba afetando o mundo inteiro, podendo pressionar moedas de mercados emergentes e elevar os riscos de uma desaceleração muito forte da economia global. Além disso, o período eleitoral aqui no Brasil também traz muitas incertezas para o mercado, porque podem surgir dúvidas sobre como fica a condução da economia do país. Por isso é tão comum ter volatilidade em momentos como esse e, consequentemente, impactos nos investimentos. E aí, vamos dar uma olhada nas nossas projeções para o fim de 2022? Aqui vale lembrar que esses são números que são revistos mensalmente, então podem sofrer alterações. E pra gente aqui no Ion, o ano também já teve muitas novidades, e terá ainda mais no segundo semestre. Nosso aplicativo ganhou uma série de evoluções, como a projeção, recomendação de carteira e o gráfico de proventos. A gente segue trabalhando para melhorar a sua experiência. Nos vemos por aqui. Até mais!